Gilvanilson Ataíde. Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. Se a pessoa levar uma multa faltando poucos dias para pegar a definitiva, essa multa ela cai na definitiva normalmente? Parece que o que ele quis dizer é o seguinte: o cara está com a carteira provisória, aí tomou a multa lá de cinto, uma multa de avanço de sinal, grave, gravíssima, aí que incidiria na perda da provisória. Só que ele acabou de cometer a infração. Né? Ele falou, tomou uma multa, assim, cometeu a infração. E isso ainda não caiu no prontuário dele como penalidade, como multa, como pontuação. Aí ele vai, pega a definitiva, dali a pouco chega, cai aquela pontuação lá. Será que isso não vai prejudicar ele? Fala aí, Gleidson. Pois é, Ronaldo, essa é uma dúvida comum, né? Lá no Sala de Trânsito, eu diria que uma das principais perguntas chega em relação à infração cometida justamente na permissão para dirigir, sempre aquela preocupação com as pessoas que estão com a permissão. Quando a infração é cometida na permissão, se ela for de natureza grave, gravíssima ou reincidente em média, existe o risco de perda. Mas quando é que a gente observa esse momento exato, esse lapso temporal exato para caracterizar a perda? Nos 12 meses de validade da permissão, ou seja, entre a data da emissão e a data de vencimento. Então, se a infração ocorreu dentro dos 12 meses de validade da permissão, vai existir o risco de perda, ainda que o condutor consiga emitir a CNH definitiva. Por quê? O que importa? Isso é, inclusive, um princípio de direito. A data do fato. Na data do fato, ele tem uma permissão para dirigir. Existem alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, o estado do Ronaldo, que tem um entendimento diferente. Qual seria o entendimento? Cometeu uma infração na permissão, se a penalidade de multa não for aplicada até o momento em que ele conseguir emitir a CNH definitiva, ele não perde a permissão. São entendimentos, eu diria que é uma minoria, né, de estados que tem esse entendimento. E, assim, legalmente, nem me parece ser a interpretação mais ajustada, sob o ponto de vista legal, beleza? Então, o cara olha e diz, pô, tá defendendo a gente, não, tal. Não, sob o ponto de vista legal, né, não me parece a interpretação mais ajustada. Se a infração ocorreu na permissão, ainda que ele pegue a definitiva, sendo a penalidade aplicada, então existe sim um risco de perda. Mas falta só uma semana para pegar a definitiva, mas a infração ocorreu quando você tinha uma PPD. Então, se é de natureza grave, gravíssima, 2 médias, tem o risco de perda. Claro, outro ponto importante, o pessoal fica com essa dúvida. É automático, levei a multa, já perdi? Não. Você tem direito a defesa, recurso, segunda instância, enfim, tem um processo administrativo ali rolando para você apresentar sua defesa, você contestar a autuação e provar que a infração não existiu, ou mostrar que tem algum problema ali no auto de infração e esse problema é suficiente para que a punição não seja aplicada, a auto de infração seja arquivada. Então, assim, se a infração foi na permissão, vai existir o risco de perda. Perfeito. Então, dois destaques aqui para a explicação do Gleides. Primeiro, cometeu infração durante o período da carteira provisória, existe meios legais para administrativa e judicialmente você recorrer daquilo, correr atrás da sua defesa e coisa e tal. E ao contrário do que a gente imagina, o processo, tanto administrativo quanto judicial, no processo, você às vezes pensa, não vou porque eu avancei mesmo o semáforo, eu estava mesmo sem o cinto, mas a questão não é nem tanto de mérito, aliás, ela quase que não é de mérito, ela é mais formal, ela é mais voltada para o lado da formalidade. E o que acontece? 95% ou mais dos recursos ganhos hoje são com base na formalidade do processo e não no motivo. Quando eu falo mérito, é o motivo daquele processo. Me pegou sem cinto, eu estava sem cinto mesmo, então eu não vou nem recorrer porque eu não vou ganhar. Não é assim. Às vezes na lavratura do auto, às vezes no desenrolar do processo, alguma regra foi atropelada e é aí que um bom profissional, não precisa ser necessariamente um advogado, ele vai conseguir te defender e anular essa punição. Tá? Isso é muito comum. Tá? Então não pensa assim, cometi, está perdido. Não, calma, tem como correr atrás. E o segundo ponto que o Gleidson falou e pode ter passado batido, não é que passou batido, mas é só para enfatizar bem. Você perde a sua habilitação por infrações cometidas no período da permissão. Se você cometeu uma infração quando ainda estava tirando carteira e aquilo veio cair na sua habilitação depois e você estava com a provisória, não vai te atrapalhar em nada, porque você cometeu, equivale a data de quando você cometeu a infração. Cometeu antes do período da permissão? Problema nenhum. Pode deixar ela cair na sua permissão depois, isso não vai te atrapalhar. Da mesma forma, respondendo a pergunta do Givanildo aqui, se você cometeu a infração durante a permissão, a provisória, mas aquilo só veio virar penalidade cair na sua habilitação depois que já estava com a definitiva, pela norma, você deve perder a sua habilitação.
E alguns DETRANs têm pedido, só vem cá, devolve essa CNH aqui, porque você obteve ela indevidamente. O Estado de São Paulo é um que faz na lata mesmo. Já Minas Gerais, não. Emitiu a CNH definitiva, eles não pedem mais de volta. A norma é uma só. Porém, cada DETRAN entende, interpreta e age de uma maneira, né? Maneiras distintas. Fechou, Gleidson? Fechou.